Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. É sempre uma alegria estarmos juntos, vibrando na mesma sintonia. Nós vamos unir os nossos pensamentos agora no estudo do Evangelho de Jesus, para que possamos nos melhorar a cada dia. Vou compartilhar aqui a minha tela para facilitar o nosso entendimento dos ensinamentos evangélicos. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria que agora, nesse momento, nós observássemos essa imagem e colocássemos no chat qual sentimento que transparece aqui nessa imagem. O que vocês sentem ao contemplar essa imagem? Qual é o sentimento que vem de imediato? Podem colocar aí, por favor. E eu vou pedir a Jamila para falar para nós aí o que está acontecendo, o que está saindo. Sentimos medo? Medo, primeiro que apareceu aqui, Silmara. Foi. Medo, Raiva, nos assusta, raiva, raiva, ira, por mais de uma ira. vez, raiva, O que nós ira, sentimos ao ver essa imagem? Nós sentimos o que quando nós olhamos para essa imagem? Nós cólera, sentimos medo, desespero. um sentimento estranho, né? É. Agora, são muitos os sentimentos que podem vir, de medo, de preocupação, meu Deus, o que é isso? Agora eu vou pedir que nós imaginemos que nós estamos no lugar dessa pessoa, com essa expressão. E como hoje em dia nós somos registrados em todos os lugares onde vamos, sempre tem uma câmera e tem aquele adesivo, sorria, você está sendo filmado, e nós tivéssemos sido filmados, gravados no momento dessa situação, o que sentiríamos? Como é que, se nós víssemos a nossa imagem no lugar desse rapaz, o que é que nós sentiríamos? Coloquem aí, por favor. Vergonha, primeiro. Vergonha, Vergonha. vergonha. Desespero Ai, que agonia, né, e gente? mais vergonha. Vergonha, meu Deus do céu, sermos pegos assim, imaginem. Então, quem falou aí que é um sentimento de cólera, essa pessoa está numa explosão de cólera. E a cólera, nos diz o dicionário, que é um sentimento violento diante de uma situação revoltante, é ira. O Evangelho nos mostra que é um acesso de demência, e demência é loucura, é passageira, mas é um acesso de loucura que a pessoa tem numa explosão de cólera. E Emmanuel, no livro Consolador, vem nos mostrar que é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaios. Ressaios são sabores, então são amargosos sabores. E quem não passou já por uma situação que depois se arrependeu, esse sentimento de o remorso que vem porque a nossa mente registra que nós agimos errado, não é? E o que será que Jesus fala a respeito da cólera? O que será que ele nos ensina a respeito disso? Então, Jesus começa nesse capítulo que nós estamos estudando, dizendo: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matareis. Então, Jesus começa
a relembrar o que já havia sido ensinado e que era dito de boca em boca, porque não havia os registros, não haviam registros escritos. O evangelho era, os ensinamentos eram passados de boca em boca. Então aprenderam: não matareis. Mas ele diz: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Jesus fala palavras duras mais à frente. Mas nós vamos ficar com essas palavras aqui. Merecerá ser condenado no juízo. Então, o que significa isso? Então, tivemos o ensinamento da lei antiga, esse ensinamento de Jesus e o que nos diz a doutrina espírita. Allan Kardec interpreta esses ensinamentos de Jesus e diz que ele condena com essas palavras toda violência, a cólera e até toda expressão descortês para com os semelhantes. Portanto, Jesus condena a cólera, essa explosão de raiva, é condenada por Jesus. Esse capítulo 9, bem-aventurados os brandos, os que são brandos e pacíficos, nós vamos ter esse item da cólera que nós vamos analisar nesta noite. Nós vamos nos deter nesse item. Então, vamos ver qual é a origem da cólera. Imagina uma pessoa que é capaz de rasgar as coisas com os dentes, assim, e isso acontece com muito mais frequência do que o que a gente imagina. Então, o orgulho ferido é a origem da cólera. E esse orgulho ferido leva-nos a repelir as mais justas observações e rejeitarmos encolerizados os mais sábios conselhos, porque se perde ali a noção da razão, se perde a noção do que é certo, do que é errado. Somos tomados por uma emoção. E contrariedades por motivos fúteis decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual nós julgamos que todos devem se curvar, porque nós nos julgamos melhores. Então, é o orgulho que toma conta da pessoa. O colérico é um orgulhoso. E quem é o orgulhoso? Então, o espírito protetor, nesse capítulo, vem nos mostrar que o orgulhoso, ele se considera acima de todos, ele é o melhor. Ele não pode, por exemplo, enfrentar uma fila, ele não pode ser questionado, ele não pode aguardar, ele é o melhor, né? Está acima de todas as criaturas. Julga-se muito mais do que o que ele realmente é. Então, ele tem uma importância tão grande que ele não é nada para ele, ninguém pode passar à sua frente, tá? Imagina passar à frente de um orgulhoso. Não suporta comparações que possam rebaixá-lo. Então, se alguém o compara com outra pessoa que ele considera inferior, meu Deus do céu, é um problema muito sério e cria-se sérias contrariedades. E entrega-se à cólera com muita facilidade. O orgulhoso está muito predisposto a essas explosões de ira, de raiva e de criar problemas. O que é um acesso de cólera? Olha esse rapaz com esse martelo. Será que ele batendo ali no computador vai resolver o problema dele? Será que ele vai conseguir que esse computador funcione? Ou ele vai acabar de estragar tudo aí? Então, o acesso de cólera nos assemelha ao bruto. E nós nos tornamos realmente parecidos com os animais selvagens. Nós perdemos aí a noção da realidade das coisas. E faz-nos perder o sangue frio e a razão. O Daniel Goleman, que é um psicólogo e que é o criador
Inteligência emocional, o descobridor dessa inteligência emocional, ele diz que, nesse momento, nós sofremos o sequestro da razão, o sequestro das nossas emoções. Nós nos perdemos aqui. Então, perdemos o sangue frio, perdemos a razão, e aí, da mesma forma que se martela um objeto, também pode machucar pessoas, pode machucar seres humanos. Leva muitas pessoas a quebrarem objetos porque não lhes obedecem. Imagina que um objeto vai ter inteligência para obedecer ou ter alguma condição de nos obedecer, não é? Assim também age com as pessoas, o colérico. Mas isso tem sérias consequências para o corpo. E nós trouxemos aqui as informações do Evangelho, que nos mostra que esses acessos alteram a saúde e comprometem até a vida da criatura. Nós podemos até desencarnar num momento desses de cólera, porque o nosso organismo pode não suportar. Nós vamos ver mais para frente. E o colérico é ele mesmo a sua primeira vítima, porque ele ataca a si mesmo sem perceber. O Dr. Carlos Alberto Pastore, do INCOR de São Paulo, que é o Instituto do Coração, ele é um cardiologista, nos fala que a liberação de adrenalina gerada na situação de raiva vai aumentar a pressão arterial e a glicemia do colérico. Então, isso também agride as artérias e o aparelho digestivo, podendo levar a gastrite, dor e diarreia. Olha quantos problemas de saúde nós podemos ter em razão da cólera. Pode gerar também dores musculares, dores de cabeça, enxaquecas. Muitas vezes nós temos dores e não sabemos a origem daquelas dores, mas se a gente observar nosso sistema nervoso, nossa forma de agir, nós vamos compreender que é por conta do nosso gênio, da nossa intemperança. E ele nos diz ainda que pode precipitar efeitos graves, como o infarto do miocárdio e os derrames cerebrais, que são conhecidos também como AVCs. Imagina a gente passar para o outro lado da vida, desencarnar, porque tivemos um acesso de cólera e desencarnamos por um infarto provocado por esse acesso. Fomos chegar do outro lado como suicidas. As consequências nos relacionamentos. Será que pode influir nos relacionamentos? E é esse mesmo médico que diz que há um prejuízo nas relações interpessoais muito grande, nas relações do trabalho, nas relações familiares, e ele diz que, principalmente nas relações familiares, é que há as maiores consequências da cólera. E o Evangelho nos mostra que o colérico faz infelizes, ou nós nos tornamos infelizes daqueles que nos cercam quando nós temos acesso de cólera, porque nós magoamos as pessoas, nós criamos dificuldades e nós ficamos numa situação muito difícil, porque as pessoas também não gostam de conviver com quem é assim colérico, com quem é mal-humorado, com quem é explosivo, né? Dificulta os relacionamentos. E Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco e uma grande estudante da psicologia, ela estudou a psicologia por 50 anos no mundo espiritual e trouxe uma série psicológica, de livros psicológicos que nos auxiliam a nos compreender, a compreender o nosso interior, ela vem nos informar, nos falar a respeito de que a raiva está presente nos debates domésticos, quando os parceiros não admitem ser convidados à reflexão por atitudes incompatíveis. Então, às vezes, porque deixou uma toalha em cima da cama, a outra vai e pede para tirar
já tem uma explosão de cólera, ou então pede para colaborar com alguma coisa em casa, a pessoa tem uma explosão de cólera, e isso dificulta os relacionamentos. Assim acontecem as separações, os divórcios, e as consequências são muito desastrosas para as famílias. Essa imagem aqui mostra uma separação e, consequentemente, gera problemas muito sérios na nossa sociedade. Também ela vem nos mostrar as consequências na sociedade com relação à cólera. Ela nos mostra que grande parte de acidentes automobilísticos são resultados da raiva, quando alguém tenta ultrapassar o outro. Então, não pode, ninguém pode me ultrapassar no trânsito, porque eu sou o dono da pista. E aí começa a disputa, não é? Pelo espaço, e vamos ali querendo um ultrapassar o outro, e daí geram os acidentes com mortes, com consequências muito graves. Ainda sobre o trânsito, quantos crimes nós tomamos conhecimento de porque aconteceu uma ultrapassagem ou porque a pessoa fez qualquer coisa que deixou a outra aborrecida, que se desce do carro, atira, mata, nós temos notícia constantemente, né? Ela aponta também que nos esportes, na política, e nós vemos aí no nosso Brasil a disputa na política, quantas explosões, quantos crimes já aconteceram por causa disso. Ela aponta na religião, na arte, porque os aficionados, ou seja, os apaixonados, não admitem a vitória do outro e, portanto, explodem em cólera e podem criar problemas extremamente graves. Ela nos fala que eles se enraivecem e geram graves situações que muitas vezes vão culminar em crimes terríveis. E basta a gente ler os jornais, basta a gente assistir os noticiários da televisão, para que a gente tome conhecimento de crimes horríveis que acontecem por conta dessas disputas. E ela ainda mostra que a raiva é choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade, em especial com as crianças, porque muitos lares são desfeitos. E hoje nós temos muita notícia de pais que são violentos, que têm explosão de cólera e descontam nos seus filhos, muitas vezes matam as crianças por conta dessa violência interna mal resolvida e que precisa ser vista e vai culminar na infelicidade de muitas criaturas, especialmente as criancinhas. Para vencer a cólera, será que é possível vencer a cólera? E Hahnemann, que é o criador da homeopatia, ele foi um médico e que ele não estava muito satisfeito com as condições da medicina na época dele, ele criou a homeopatia. Ele diz que o homem sempre pode modificar o que é do espírito quando quer com vontade firme, porque ele nos mostra, ficou sobreposto aqui, que todas as virtudes e vícios são inerentes do espírito, portanto, a cólera é do espírito, não é do corpo, e o espírito pode vencer isso. Mas de que maneira? Como é que nós vamos vencer a cólera? Será que é fácil? Joana de Ângeles vem nos falar a respeito do autoconhecimento e aponta que o espírito precisa se conhecer. O espírito encarnado e o espírito desencarnado também, ele tem que autodescobrir-se, conhecer seus sentimentos e emoções para evitar futuros desajustes. Então, como é que é isso? Eu tenho que olhar para dentro de mim, observar o que é que me leva a esses sentimentos e emoções, a essas explosões. Então, por exemplo, o Divaldo nos explica a respeito disso, que ele teve uma situação em que ele
foi procurado por uma senhora e ele ficou nervoso, ficou agitado, e a Joana de Ângeles apareceu para ele imediatamente e disse: por que que o senhor está nervoso? Ah, porque isso, porque aquilo, porque minha irmã. Aí ela chamou a atenção dele e ele parou para se observar. E ele viu que estava muito irritado, porque ele havia dormido mal. Então, ele compreendeu que dormir mal o deixava predisposto à irritação. Então, ele fala a respeito disso para nós, junto com Joana, que nós precisamos entender o que é que nos leva. Há pessoas que provocam em nós uma irritação e outras não, podem falar um monte de coisa para nós e não acontecer nada. E há outras que falam qualquer coisinha e a gente já fica alerta, já alguma coisa dentro nos incomoda. Então, nós precisamos nos autodescobrir para entender de onde vêm os sentimentos e as emoções para que nós possamos nos melhorar e melhorar o nosso relacionamento. Então, Joana de Ângeles vem propor uma terapêutica, mas é extensa, só que eu trouxe e pincei algumas coisas desse livro, Conflitos Existenciais, que é um dos livros da série psicológica, onde ela trata a respeito da raiva e vem nos dizer que nós temos que adiar decisões de responder em nome da autodefesa. O ego ferido pode levar a posturas inadequadas, então nós não devemos ficar com essas atitudes, né, imediatas, nós não podemos reagir imediatamente. Temos que parar, pensar, por que que aconteceu aquilo, por que que falou aquilo, aí depois, quando a gente estiver calma, a gente buscar uma forma para falar. Inclusive, hoje existem os cursos de comunicação não violenta, onde nós aprendemos como é que nós vamos falar, o que falar e a hora de falar. E ela diz que nós temos que silenciar diante de opositores, porque aqueles que nos querem mal também nos predispõem à cólera, porque falam para nós aquilo que nós precisamos ouvir e que às vezes nós não queremos ouvir. Portanto, nós temos que silenciar e observar. Compreender que é portador de virtudes, mas também de imperfeições passíveis de corrigenda. Ora, todos nós temos qualidades, mas todos nós temos defeitos que precisam ser corrigidos. E quem aponta para nós os nossos defeitos estão sendo nossos amigos, estão nos auxiliando na nossa melhoria. Se é divertido, mesmo que de forma indelicada, quer dizer, mesmo que seja de forma grosseira, bruta, ouvir com atenção e aproveitar o que for útil. Aquilo que for útil que a pessoa nos disser, nós precisamos observar, porque muitas vezes as pessoas estão falando coisas que elas estão vendo e que nós não estamos vendo. Portanto, Joana vem nos ajudar a observar isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Ah, então, falou isso? Por quê? Porque eu sou assim mesmo. É verdade. Então, vou corrigir isso aí. É fácil? Não, não é fácil, não, gente. A prece e a meditação constituem recursos salutares para o controle das emoções. Meditar, silenciar diariamente, ter um momento para fazer a prece, inclusive no Evangelho, no capítulo 28, tem uma prece para a corrigenda dos nossos defeitos. Nós podemos fazê-la e utilizá-la diariamente para nos auxiliar nisso. E isso nos auxiliará nesse controle dessas emoções. Boas leituras, recomenda ela, enriquecem a mente, substituindo ideias fixas, viciosas
que induzem a comportamentos insanos. E aí, aqui aproveito para falar que Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos fala que quando nós lemos bons livros, nós entramos em sintonia com espíritos evoluídos, aqueles espíritos que escreveram aquelas obras, nós vamos entrar em sintonia com aqueles espíritos. Olha que maravilha, que beleza. Imagina a gente lendo o Evangelho, né? O tempo inteiro, sempre, todos os dias, nós vamos entrar em sintonia com Jesus e iluminar as nossas mentes. Que maravilha! Assim, nós vamos conseguir modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E finalmente, o autocontrole das reações emocionais, não reagir imediatamente por conta das emoções. Assim, nós vamos disciplinando a nossa vontade e educando os sentimentos, porque nós podemos educar os nossos sentimentos e podemos e devemos disciplinar a nossa vontade de agir no bem. Assim, nosso estudo nos mostra que a cólera é extremamente danosa. A cólera provoca inúmeros males, tanto para nós, quanto para os nossos relacionamentos, as nossas pessoas queridas, as pessoas que convivem conosco, que muitas vezes ficam tão ofendidas, magoadas, relacionamentos são desfeitos, quanto inúmeros problemas geram na sociedade. E nós vamos encerrar, vamos concluir, utilizando aqui as palavras de Emmanuel. Ele nos mostra que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. Tudo que nós vimos nos encaminhou para essa frase de Emmanuel. A cólera é uma tempestade magnética no nosso mundo interior, na nossa alma. E o que acontece? E qualquer palavra que arremessamos durante a cólera, qualquer uma que nós falamos que estiver impregnada desses sentimentos negativos, ele compara, ele diz que é semelhante a um raio fulminatório, que ninguém sabe onde vai cair. Mas nós sabemos que um raio, quando cai, por exemplo, aqui caiu em cima dessa árvore, olha o incêndio que provocou. Então, nós sabemos que quando arremessamos essas palavras, podemos provocar males sem conta aos nossos semelhantes. É por isso que Jesus condena a cólera e recomenda a brandura, a paciência, a tolerância, para que nós possamos merecer um lugar no mundo que virá, no mundo regenerado, no planeta Terra regenerado. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre.